Madrugada em Caracas. Forças especiais americanas em ação. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, é capturado e levado do país. E isso não é um roteiro de filme. Não mesmo. Aconteceu há apenas 2 dias, dia 3 de janeiro de 2026. E a poeira ainda está muito, muito longe de assentar. O mapa geopolítico está sendo redesenhado na nossa frente. E a grande questão que fica no ar é: o que acontece quando as regras do jogo global são quebradas assim, de forma tão explícita? E na nossa vizinhança, né? Exato. É um ponto de inflexão que força a gente a repensar tudo que a gente acreditava sobre soberania, sobre poder. Perfeito. E para nos ajudar a navegar nesse terremoto, temos uma análise afiadíssima, publicada hoje mesmo, 5 de janeiro. Saiu lá no Substack do autor Sérgio Botton Barcelos. Ah, eu vi essa. O mundo e o Brasil depois dos Estados Unidos, em Caracas. Soberania, força e o colapso das regras internacionais. É uma fonte que vai direto ao ponto. O Barcelos não trata isso como um incidente isolado, mas como um evento que pode, na prática, ter dinamitado aquela ideia de ordem mundial multipolar que tanto se falava. Pois é. Então, a nossa missão aqui hoje é usar essa análise como um mapa, sabe? Para dissecar essa operação, entender o que realmente está por trás dela e, o mais importante, Decifrar as consequências para a América Latina. ir para o Brasil. Exatamente. Onde o Brasil fica nesse tabuleiro caótico? Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos começar pela operação em si, a chamada Absolute Resolve. O que a análise do Barcelos nos conta sobre como isso foi possível? Porque não foi uma invasão tradicional, certo? Longe disso, o artigo descreve a operação como rápida e cirúrgica, coisa de 1 hora, mas tem um detalhe que o autor destaca que é muito simbólico. A data. A data. 3 de janeiro não foi aleatória. Foi escolhida a dedo para ecoar a captura do Manuel Noriega lá no Panamá, que aconteceu no mesmo dia, em 1990. Uau! É uma mensagem bem clara. Quase um memorando. Nós já fizemos isso antes e não temos problema nenhum em fazer de novo. É a reafirmação de um padrão histórico, mas com ferramentas do século XXI. E aí que a análise fica fascinante. Ele explica que a primeira onda não foi de soldados, foi de código. Um ataque cibernético. Massivo. Agiu como um bisturi digital, sabe? Derrubou parte da rede elétrica de Caracas, criando caos, confusão. Mas o alvo principal era outro. Cegar as defesas. Exatamente. O ataque cegou os radares venezuelanos e, o mais crucial, desarticulou os sistemas de defesa antiaérea, incluindo os S-300 russos. Incluindo a joia da coroa deles, os sistemas S-300. Eram considerados o pilar da defesa do país. A garantia de que um ataque aéreo seria custoso. A tecnologia americana simplesmente os desligou. Peraí, mas um sistema de ponta como o S-300 ser neutralizado assim, quase com um apertar de botão? O autor explora como isso foi possível. Foi um blefe o tempo todo ou incompetência? Então, ele aborda essa controvérsia. Dentro da Venezuela, essa é a grande pergunta. A análise aponta para 2 hipóteses que estão circulando. A primeira, que é a versão oficial do novo governo, e, bom, a mais provável. É a da superioridade americana? Pura e simples superioridade cibernética. Uma demonstração de força tecnológica que expôs uma vulnerabilidade crítica que talvez nem os próprios venezuelanos conhecessem em sua totalidade. E a segunda hipótese? A segunda, que o Barcelos menciona ser muito explorada pela imprensa ocidental, é a de colaboração interna. A traição? Basicamente, fala-se em suborno de oficiais de alta patente, gente que teria facilitado o acesso ou passado informações vitais. O governo em exercício em Caracas, claro, nega isso veementemente. Diz que é propaganda de guerra. Mas a dúvida fica no ar. Seja como for, com as defesas no chão, o caminho ficou livre. Completamente. O texto detalha a entrada dos comandos de elite, a Força Delta, e do 160º Regimento de Aviação, os famosos Night Stalkers, com seus helicópteros furtivos. E o alvo principal foi o Forte Tiúna, que é o coração militar de Caracas e também onde fica a residência do Maduro. Exato. E o resultado nós já sabemos. Maduro e a primeira-dama, Cília Flores, foram levados para um navio no Caribe e de lá para Nova York.
Mas o artigo faz questão de corrigir a narrativa da Casa Branca de uma operação limpa. Não é. Sim, esse é um ponto muito importante da análise. A versão inicial americana falava em uma ação sem confronto, mas o Barcelos cita fontes que indicam que houve resistência sim, Onde? especialmente de unidades da Guarda Presidencial lá no Forte Tiuna. E nesses combates, cerca de 80 venezuelanos, entre militares e civis, teriam morrido. 80? A realidade no terreno foi bem mais sangrenta do que a versão oficial. O que nos leva à justificativa para tudo isso. A Casa Branca enquadrou o governo Maduro como narcoterrorista. Segundo o artigo, isso foi mais do que uma acusação. Foi uma ferramenta jurídica. Uma ferramenta crucial. Ao classificar o alvo como terrorista, a ação deixa de ser um ato de guerra contra um Estado soberano e passa a ser uma operação de contra-terrorismo. E essa manobra de palavras? Essa manobra semântica, segundo o autor, foi o que permitiu contornar a necessidade de aprovação do Congresso americano para uma guerra formal. Alegaram uma ameaça iminente à segurança nacional dos Estados Unidos e agiram unilateralmente. Ok, essa é a história oficial. Mas a gente sabe que em geopolítica a história oficial raramente é a história toda, né? O que o Sérgio Barcelos desenterra no Substack dele sobre as motivações reais? Então, o que a análise faz é desmontar essa justificativa e mostrar o que está por baixo. Ele aponta para 3 imperativos estratégicos muito mais profundos e, digamos, mais honestos. Qual o primeiro? O primeiro e mais óbvio: recursos. Petróleo. A Venezuela tem as maiores reservas comprovadas do mundo, além de gás, ouro. Tudo que é estratégico. Exato. Em um mundo de competição crescente por recursos, ter controle ou acesso privilegiado a isso é um prêmio estratégico gigantesco. Faz todo sentido. E o segundo O imperativo? segundo é a reafirmação da hegemonia regional. Aqui o autor usa uma expressão ótima. Ele diz que essa operação é uma atualização explícita da doutrina Monroe para o século XXI. E ele dá um apelido para ela. Isso, ele apelida de doutrina Don Ho, numa referência bem direta a Donald Trump. A mensagem é: a América Latina é nossa área de influência e não vamos mais tolerar desafios aqui. Ponto final. E essa doutrina Don Ho se conecta ao terceiro ponto, que é a contenção dos rivais China e Rússia. Exatamente. Eles não estavam falando só com a Venezuela. Estavam mandando um recado direto para Pequim e para Moscou. A presença crescente da China com seus investimentos massivos e da Rússia com a venda de equipamentos militares avançados como o S-300. Era vista como uma invasão do quintal. Inaceitável. Para Washington, a operação foi uma forma brutal de dizer: a festa acabou. A presença de vocês aqui não será mais tolerada. Uma demonstração de força com múltiplos destinatários. Mas o artigo do Barcelos traz um ponto que me pareceu bem contraintuitivo. Apesar da captura do Maduro, o Estado venezuelano não desmoronou como um castelo de cartas. Pois é, e esse talvez tenha sido um grande erro de cálculo dos americanos. Eles provavelmente esperavam um caos, um vácuo de poder que eles poderiam preencher com uma figura mais alinhada. Mas não foi o que aconteceu. Não. A análise mostra que o chavismo, como estrutura de poder, demonstrou uma resiliência institucional que pegou muita gente de surpresa. Havia um plano de sucessão. Um protocolo para o caso de decapitação do governo. Exato, um roteiro para o dia do apocalipse. A vice-presidente Delcy Rodrigues assumiu imediatamente as funções presidenciais e o alto comando militar, liderado pelo ministro da Defesa, Vladimir Padrino, veio a público. Quase que instantaneamente, para reafirmar lealdade a Maduro como presidente, agora na condição de sequestrado, e a Constituição. Isso estancou a sangria e manteve o núcleo do poder coeso. Então, o que isso tudo significa para o resto do mundo? Se a Venezuela não entrou em colapso, mas os Estados Unidos agiram impunemente, qual o impacto naquela tal ordem multipolar? Se a gente conecta isso ao quadro geral, o impacto é devastador para a ideia de multipolaridade. A análise do Barcelos argumenta que a operação foi um cheque-mate nessa doutrina. Por quê? Porque a China e a Rússia, os supostos outros polos de poder, fizeram o que se esperava: condenações diplomáticas veementes, discursos na ONU, mas ação militar, nenhuma. E isso deixou uma lição bem clara, imagino. Uma lição brutal.
Ficou evidente que as parcerias estratégicas que eles oferecem não funcionam como guarda-chuva de segurança da OTAN, onde um ataque a um é um ataque a todos. O artigo cita uma frase atribuída a Maduro, Ah, sim. a dita aliados pouco antes da captura, que é absolutamente desmoralizadora. Qual é a frase? Nós estamos por nossa conta. Nossa. É vada. Ela sintetiza o sentimento de abandono e a realidade fria para países que tentam se equilibrar entre as grandes potências. Mas o impacto mais profundo, segundo o autor, é sobre o próprio conceito de lei. Como assim? A ação unilateral americana é interpretada no texto como um momento em que a Carta da ONU e as normas globais foram, na prática, jogadas no lixo e substituídas pela lógica do mais forte. Se a lei do mais forte voltou com tudo, então quem está mais perto do mais forte é quem mais sente o impacto. Isso me leva a pensar, qual foi o efeito imediato aqui do lado, na América Latina? O artigo fala num recado inequívoco e brutal para toda a região. Ele descreve um sentimento generalizado de vulnerabilidade que se espalhou pelas chancelarias do continente. Medo. Muito. O autor cita um diplomata mexicano anônimo que resume o clima com a seguinte frase: se a Venezuela cair, nós somos os próximos. É a doutrina Monroe reativada na sua forma mais crua. Exatamente. Qualquer país que busque uma política externa mais autônoma ou que aprofunde laços com a China passou a se ver como um alvo em potencial. E o Barcelos descreve uma estratégia americana específica para a região, para garantir que ninguém saia da linha. Sim, ele usa um termo forte: gendarmerização das forças armadas locais. Gendarmerização? A ideia é transformá-las numa espécie de força policial glorificada, focada em problemas internos como narcotráfico e segurança de fronteiras, e completamente esvaziada de qualquer capacidade de projeção de poder real, de defesa da soberania no sentido clássico. É como se os Estados Unidos estivessem dizendo: podem ter suas polícias e exércitos desde que eles só sirvam para apagar incêndios domésticos. Não queremos ninguém construindo um corpo de bombeiros que possa competir com o nosso. É uma analogia perfeita. A operação na Venezuela foi a prova de conceito dessa estratégia. Mostrou que mesmo um país que gastou bilhões em sistemas de defesa sofisticados pode ser neutralizado se não tiver autonomia cibernética. A soberania militar convencional virou fumaça. A mensagem é essa, que essa busca se tornou inútil. É melhor aceitar um papel subordinado. Chegamos, então, ao ponto nevrálgico para nós. Diante desse cenário, de uma doutrina Monroe 2.0 turbinada pela tecnologia, como o governo Lula reagiu? O que a análise diz sobre a posição do Brasil? A posição brasileira descrita no texto como profundamente ambígua, contraditória. Como assim? No discurso foi a reação que a tradição do Itamaraty manda: condenação formal e imediata da ação, reafirmando todos os princípios clássicos da nossa diplomacia. Soberania, não intervenção. O de sempre. Ordem internacional. Ok. Isso no papel. E na prática? Na prática, um vácuo. A análise do Barcelos usa uma frase muito direta: o Brasil condena, mas não confronta. Entendi. O governo até tentou articular alguma resposta coletiva via CELAC e Unasul, mas encontrou uma região totalmente fragmentada, paralisada pelo medo. Muitos governos já estão alinhados aos Estados Unidos ou simplesmente não querem comprar essa briga. Então, do ponto de vista do autor, qual foi o cálculo político do governo brasileiro? Por que essa paralisia? O texto sugere que foi um cálculo pragmático, talvez até cínico. Evitaram um alinhamento total e explícito com Caracas para não sofrer um desgaste gigantesco. Desgaste interno e externo. Exato, tanto com a oposição aqui dentro, quanto com Washington e seus aliados lá fora. O autor menciona que o projeto de reeleição de Lula, em 2026, pesou muito nessa decisão. Foi uma posição de meio termo, então? Sim, condena-se a ação para marcar posição, mas não se transforma a defesa da soberania venezuelana em uma causa estratégica para o Brasil. Lendo o artigo, fica claro que o autor é muito crítico a essa resposta. Ele parece enxergar uma série de erros de diagnóstico do Brasil. Sim, a parte final da análise é uma crítica contundente à estratégia da política externa brasileira. Ele lista o que chama de possíveis erros. O primeiro seria o Brasil superestimar o próprio prestígio. Agir como se ainda fosse o líder natural da região. Exato. Sem perceber que esse status precisa ser reconstruído com ações concretas,
não apenas com discursos. É como chegar numa festa antiga achando que todo mundo ainda te admira, mas a festa já é outra, a música mudou e a maioria dos convidados não te conhece mais. Perfeito. O segundo erro que se conecta a isso é insistir em organismos como a Unasul e a CELAC, como se ainda tivessem o peso político de 10, 15 anos atrás. Que hoje são conchas vazias, segundo ele. Exato. Mais arenas de retórica do que instrumentos de poder real. E o terceiro erro seria manter uma diplomacia excessivamente normativa. O que ele quer dizer com normativa? É a diplomacia que aposta todas as fichas na defesa do direito internacional, das cartas e dos tratados, como se essas regras ainda fossem um freio real para as grandes potências. É uma aposta em regras que, como o caso de Caracas demonstrou, podem ser rasgadas a qualquer momento. Exatamente. O que nos leva ao quarto erro apontado, a política sistemática de evitação de conflito. Por não sinalizar nenhum custo real para os Estados Unidos. Isso. Nenhuma ação concreta, sanções, nada. Ao não fazer isso, o Brasil, na visão do autor, perdeu capacidade de dissuasão. Reforçou a percepção de que a América do Sul é um espaço onde se pode agir sem consequências. E por fim, Por fim, o erro de perspectiva. Tratar o caso da Venezuela como um problema incômodo, um abacaxi a ser descascado. e não como o que ele realmente foi. Um evento limite que redefine o significado de soberania para todo mundo na região, inclusive para o Brasil. Precisamente. A crítica é demolidora. E ele não para aí, né? Ele aponta para uma falha mais profunda, estrutural, na forma como o Brasil pensa sua inserção no mundo. Sim, e esse é o arremate da análise. Barcelos argumenta que a política externa brasileira segue completamente dissociada da política de defesa e principalmente da política de tecnologia. Ah, isso é crucial. O Itamaraty fala em soberania, mas a soberania hoje depende criticamente de inteligência, de capacidades cibernéticas, de satélites, de dissuasão real. Sem esse lastro material, a diplomacia vira um exercício de retórica. E ele conclui que falta um projeto. Falta ao Brasil um projeto soberano próprio, para si mesmo e para oferecer a América do Sul como alternativa real à subordinação ou ao caos. Uau! Então, resumindo o que essa análise do Substack nos mostra, a operação em Caracas foi muito mais do que a captura de um presidente. Foi um evento que rasgou o véu da diplomacia, expôs a fragilidade da tal ordem multipolar Enterrou na prática o direito internacional como conhecíamos. e reinstalou a doutrina Monroe com ferramentas digitais que são, francamente, assustadoras. Exatamente. E a resposta brasileira, segundo o texto de Sérgio Botton Barcelos, espelha essa encruzilhada. A hesitação entre a tradição de uma diplomacia baseada em normas e a nova realidade brutal da força. O que acaba expondo os limites da nossa liderança regional. E num cenário que se tornou infinitamente mais hostil. Para fechar, o autor deixa uma reflexão bem inquietante. Ele menciona que outros países, como Cuba, Nicarágua, Colômbia, agora estão na mira. E termina com o chamado: enquanto forças populares, haja organização, pois vamos precisar. Isso levanta uma questão fundamental para a gente pensar. Em um mundo onde as regras do jogo parecem não proteger mais ninguém, o que significa de fato se organizar? Uma pergunta que fica no ar e que talvez mude tudo daqui para frente.